Como eu já tinha citado no vídeo sobre o Ken no Cangaceiro, eu sou formado em História. E uma das coisas que despertou meu interesse na disciplina foram as histórias em quadrinhos. Isso mesmo, gibizinhos, revistinhas, tirinhas, mangás, tudo que se encaixa nesse tipo de mídia aí. Quando eu era pequeno, aprendi a ler bem cedo e frequentava muitas bibliotecas e sebos. Ficava lendo os gibizinhos antigos, que era o que eu mais tinha contato. Acabava assimilando as coisas do passado que apareciam. Claro que no começo sem nem perceber, mas depois que eu fui ficando mais velho, comecei a reparar mais nisso. Tanto que quando eu fui cursar História, meu trabalho de conclusão de curso foi sobre esse assunto. Histórias em quadrinhos e a história. Ou melhor, como usá-las como uma ferramenta de aprendizagem. E é exatamente disso que eu vou falar aqui. Alguns perguntam, por que histórias em quadrinhos? O que é que tem de valor nelas? Não são só material de escapismo para crianças? Como aprender algo produtivo com isso? E esse tipo de papinho aí. Mas veja bem, tem certas coisas que fazem do material bem atrativo para usar. É acessível, porque assim como um texto ou livro, cada um pode ler e assimilar a informação no seu próprio ritmo, mas diferente de um texto cru longo, tem tudo apresentado de forma mais facilmente digerível, especialmente quando se trata de um público mais novo. É familiar, com personagens que muitos já conhecem e têm certa afinidade, como os da Marvel, DC, Turma da Mônica e afins. Isso já deixa uma certa predisposição para que alunos tenham mais atenção no conteúdo e entendam mais, com essa familiaridade servindo para relacionarem o estudo com algo que gostam. E também ouso dizer que é um dos meios de comunicação mais eficazes. O modelo de histórias em quadrinhos, na verdade, é bem mais comum do que muita gente percebe e, de certa forma, faz parte de muitos cotidianos. Veja bem, são imagens sequenciais acompanhadas de palavras que passam uma ideia. Vou explicar mais. Quando uma produção audiovisual é feita, como um filme, série, novela ou animação, é sempre feito um storyboard, que é como chamam aqueles desenhos mostrando como as cenas vão se desenrolar visualmente, com uma explicação embaixo. E um storyboard nada mais é do que uma forma de história em quadrinhos. Imagens sequenciais acompanhadas de palavras que passam uma ideia. Vou pegar um exemplo mais doido ainda agora. Dá uma olhada nessas pinturas do Egito Antigo. Os faraós chamavam artistas para fazer essas pinturas que serviam para detalhar a vida deles e de sua sociedade, muitas vezes acompanhando alguns hieróglifos, esses símbolos que serviam como modo de escrita deles. Imagens sequenciais acompanhadas de palavras que passam uma ideia é uma história em quadrinhos. Eu posso até tentar ir além e dizer que as pinturas rupestres dos homens das cavernas eram histórias em quadrinhos. Eram figuras sequenciais que mostravam o cotidiano deles, né? E HQs sem texto existem mesmo. Fui longe demais? Tô sendo muito doido? Enfim. Até mesmo essa apresentação que eu fiz pro vídeo segue um modelo de história em quadrinhos. Eu coloquei imagens sequenciais com palavras que passam a ideia que quero transmitir. E quando você vai fazer aquela apresentação de PowerPoint na escola, na faculdade, no trabalho e tal, é isso que você está fazendo, passando sua ideia de uma forma bem parecida com uma história em quadrinhos. E o que isso tudo aí tem a ver com história? Falei do quanto eu acho que é uma mídia legal, mas ainda não relacionei com o tema de história. Bem, eu acredito que tudo que o ser humano faz tem a sua carga histórica, e isso se aplica especialmente à arte. Se você assiste um filme, você pode reparar na época e local em que foi feito, pelo que é mostrado, ou até mesmo pelos valores que a trama passa. Sem falar em filmes de época que são especificamente feitos para retratar uma época passada. E mesmo com esses, você pode muitas vezes analisar quando foi produzido pelos ideais passados pelo enredo. Isso se aplica também a livros, séries, novelas, animações, jogos, teatro, peças de arte e, é claro, histórias em quadrinhos. HQs sempre trazem à tona temas relevantes das suas épocas, até mesmo hoje em dia. Ao contrário do que muito tiozão reclama, muitas pautas sociais, políticas e científicas vêm sendo abordadas desde cedo e tornam esse tipo de material até que bem didático. Vou parar de enrolação e começar com os exemplos. Começando aqui com o óbvio, que são os super-heróis na Segunda Guerra Mundial. Essa imagem aí do Capitão América é bem famosa. Esses gibis fizeram muito sucesso nessa época devido ao clima sociopolítico e foram em parte responsáveis por popularizar o gênero de super-herói nos quadrinhos. Personagens como a Mulher Maravilha, o Tocha Humana original, o Shazam, que na época se chamava Capitão Marvel, entre outros, tiveram histórias envolvendo a guerra. A popularidade desses gibis no público estadunidense era tão grande que exemplares eram enviados para soldados em missão, como uma forma de elevar a moral. Gibis se tornaram praticamente um instrumento de propaganda. Alguns artistas de HQ chegaram a se alistar e participar da guerra, como por exemplo Jack Kirby, co-criador do Capitão América e outros personagens da Marvel, que chegou a atuar nas linhas de frente. Mas quando se trata de HQs estadunidenses, eu acho mais interessante analisar outra época.
A Guerra Fria foi um conflito histórico que levou a muitas histórias em quadrinhos abordando o tema na época. Temos aqui o exemplo do Quarteto Fantástico, cuja primeira história, em 1961, tinha como peça central o conflito entre Estados Unidos e União Soviética. E não era com nenhuma metáfora, não. A origem do grupo envolve diretamente a motivação de chegar ao espaço antes dos soviéticos. Também não foi algo que parou no primeiro gibi. Na edição número 13 do gibi original do Quarteto Fantástico, o grupo enfrenta o Fantasma Vermelho, um supervilão que é um cientista soviético. A corrida espacial é novamente uma peça central e a motivação dos protagonistas. E a história também cita acontecimentos históricos, como o incidente de Tunguska, que serve de ponto de partida para a trama envolvendo a viagem à Lua, um tema histórico discutido até hoje. HQs não tinham deixado totalmente de ser um instrumento de propaganda, e há quem diga que continuam sendo usados assim até hoje. Outro personagem que apresenta temáticas relevantes à Guerra Fria é o Homem de Ferro, que tem uma forte influência da corrida armamentista da época. Tony Stark era desenvolvedor de armas para o governo estadunidense e logo na sua primeira história mencionava o conflito com o Vietnã. Isso já em 1963, antes da guerra ter sido popularizada nos Estados Unidos. Mas nota-se que antes da americanização da guerra em 64 já haviam algumas tropas estadunidenses sendo enviadas ao Vietnã. Histórias seguintes do Homem de Ferro continuavam com esse tema da corrida armamentista, com adversários como o Dínamo Escarlate, mais um oponente soviético. Testes atômicos eram outra temática popular nessa época, e eram abordados em gibis como o Quarteto Fantástico, onde Namor, o príncipe submarino, um personagem da época da Segunda Guerra, descobre que seu reino aquático foi destruído pela radioatividade. O Hulk tem sua origem explicitamente ligada à bomba atômica e à espionagem da Guerra Fria, com a bomba que o Dr. Bruce Banner desenvolveu sendo ativada por um espião e o transformando no famoso monstro. Mas não é só de gibizinho gringo que vive o leitor de HQ. Até um gibi da Turma da Mônica tem seu valor histórico. Como por exemplo uma história que eu gosto bastante de citar, Aqueles Anos Passados do Penadinho, publicada na edição número 113 do Cebolinha, em 1996. Nessa história, o espírito dos anos 90 fica emburrado por achar sua década chata, até que o Penadinho leva para conhecer os espíritos das outras décadas passadas, que falam sobre eventos e temáticas relevantes das suas respectivas épocas e contam ao espírito dos anos 90 que também ficavam emburrados como ele. É uma historinha bem interessante de analisar devido a essas referências e daria uma boa atividade em sala de aula. Mas isso tudo são HQs que representam algo da sua época, como um registro. Existem gibis com temática explicitamente histórica? Mas é claro! Um dos exemplos mais famosos é Maus, de Art Spiegelman, que é um exemplo bem óbvio, convenhamos, mas que faria falta se eu não citasse. A famosa HQ contando a história de uma família judia tentando sobreviver na Alemanha nazista desde o início da ascensão do partido, com os judeus sendo representados por ratos enquanto os nazistas são retratados como gatos caçadores. Temos também Chibata, João Cândido e a Revolta que Abalou o Brasil, uma HQ de Emetério e Olinto Gadelha que conta a história da Revolta da Chibata, um motim naval que aconteceu no Rio de Janeiro em 1910, organizado por marinheiros afro-brasileiros como retaliação pelos castigos físicos como chibatadas. Charlie's War, de Pat Mills e Joe Calhoun, é uma ótima HQ abordando a Primeira Guerra Mundial, que foi originalmente publicada de 1979 até 1986. Infelizmente eu não achei em português, mas para quem sabe inglês, fica aí a recomendação. E também Os Brasileiros, de André Toral, que conta 7 histórias sobre as populações indígenas do Brasil durante o período colonial e suas interações pouco favoráveis com os colonos portugueses e outros visitantes do velho continente. E esses aí são só alguns exemplos, existem muitas HQs interessantes com temática histórica por aí. Agora afinal, visto tudo isso, o que temos a concluir sobre a aprendizagem com histórias em quadrinhos? Esse tipo de material pode trazer muitos benefícios com o conteúdo, como tornar a aprendizagem mais dinâmica e prender a atenção do leitor, aluno, estudante, ou seja, quem for o público. Também vai servir para relacionar a história com mídias que os jovens estão familiarizados, de forma acessível, como eu falei no início. Além disso, ensinar esse tipo de visão incentiva o olhar crítico, pois já mostra desde cedo a analisar as mídias que se consomem. E para finalizar, vou mostrar aqui uma atividade que eu gostava de passar quando ainda era professor e não desempregado. Alguma escola me contrata, por favor. Acho que eu fiquei meio conhecido por passar essas tirinhas do Agaro Horrível. E você, consegue responder certo? Se você tem em mente algum exemplo que eu não citei, afinal, existem vários, eu só dei uma passada por cima, e quer compartilhar, sinta-se à vontade para deixar um comentário.
Eu agradeço sinceramente quem der um apoio aí no canal, que ainda está começando. Curte o vídeo, se inscreve, compartilha com seus amigos. Esse papinho aí que você já deve ter ouvido de muito criador de vídeo. Talvez eu traga mais alguns vídeos abordando mais temas específicos de história relacionada aos quadrinhos. Muito obrigado por assistir e até mais.